aí, pessoal? Olá! Oi! Tudo bem? Então, no vídeo passado nós fizemos o roteiro, né? Um roteiro assim, geral. Vou colocar geral. Da minha belíssima história do guerreiro que não gostava de ver sangue, né? Do homem que era... né? Então, e aqui eu dividi ela em 4 fases. Por que você vai fazer isso aqui? Você pensa assim, mas eu já sei a história, né? Por que eu preciso fazer essa porcaria? Primeiro, isso aqui não é uma técnica oficial, assim, né? Eu não fiz curso de roteirista. Isso é uma coisa assim que é só uma base seguível. Nossa, essa palavra nova, hein? É uma base que você pode usar para você escrever sua própria história. Se você não tem um curso de roteirista, se você não é um profissional na área, se você nunca fez nada a respeito na vida, né? Se você então veja o vídeo passado que eu fiz essa distribuição de fases aqui, distribuição geral. Agora a gente pode fazer um roteiro básico da primeira fase, né? Roteiro da primeira fase. Por que se faz isso? Para você não se perder, né? Da mesma forma que a gente faz um esboço lá do desenho para você não se perder na hora de finalizar, você faz um esboço da história para você não se perder, porque daí você começa a colocar coisa que não tinha e você pensa, como que isso vai afetar a minha história? Eu quero introduzir um detalhe. Esse detalhe vai ficar melhor de ser introduzido na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, na fase final, né? Lembrando que a história pode ter quantas fases você quiser, né? A história é sua, você decide. Então, primeira fase, como é que eu vou fazer? Eu posso começar, que nem eu falei, você pode começar da forma que você quiser. Na verdade, você pode começar com uma visão do final da história e depois começar a contar o que levou aquilo, né? Nossa, tem um monte e tem nomes para isso, né? Quem é roteirista mesmo sabe, né? Não, eu vou contar essa história dessa forma. Né, o roteiro é uma arte assim que tem que ser estudada à parte, né? Eu não me meto a falar nada nessa questão, né? Porque, então, por isso que eu digo, o pessoal estão pedindo para mim mostrar como fazer uma história. Então isso é um caminho, né? Por favor, é um caminho. Provavelmente não é o melhor, ou pode ser o melhor dependendo da tua criatividade, né? A ferramenta depende muito de quem a utiliza, não tanto, né, do que ela, de como que é a ferramenta, né? Então essa técnica é como se fosse uma ferramenta. Se você tiver uma boa criatividade, você pode seguir essa sequência aqui e criar uma história que vai ser sucesso, né, no mundo inteiro. Então, primeira fase, história do personagem ou situação que acontece, né? Então acho assim que eu vou começar com a situação, que eu acho que se eu contar a história do personagem do início, não sei, do meu ponto de vista não vai ficar tão interessante. Então, o que seria a sequência da minha primeira fase da história? O que vai estar acontecendo? O personagem mora numa... Vou mostrar aqui primeiro o personagem, a cidade onde o personagem mora, né? Segundo, o que eu posso mostrar mais nessa primeira fase? Que situação? Posso mostrar algo da região, posso colocar cenas, mostrar detalhes sobre o andamento da vida naquela cidade, né? Por exemplo, se eu quero passar a ideia que aquele era um mundo pacífico, né? Mostrar que ela faz parte de um mundo que era pacífico até então, né? Faz parte de um mundo até
Então, Pacífico, né? E, sei lá, em quarto lugar posso mostrar um ataque. Um animal que era, né? Que era bonzinho. Beleza? Em quinto lugar, que eu posso colocar? Daí o nosso personagem, o herói da história. O herói resolve o problema, né? Resolve o problema. Então o nosso herói resolve o problema, né? Ele consegue lá resolver. E aí surge a questão ali que ele encontra, depois de ele resolver o problema com o bicho ali, ele encontra um estranho chip, né, no bicho. Vocês estão vendo que você não precisa ter um português polido para você escrever um roteiro. Você pode fazer o roteiro igual eu, assim, né, fazendo dessa forma aí. Chip, né? Eu acho que é assim mesmo que escreve, mas é que eu achei engraçado. Mas sei lá, eu acho que não. Ou sim, quem sabe. Aí, nesse caso aqui, talvez seria conveniente o quê? Colocar na história um novo personagem, né? Por exemplo, o sétimo aqui, ele leva o chip pro mestre linguiça, né? Pro doutor Girafales, sei lá, pra alguém, e para ele avaliar, né? Para ele ver, e esse amigo daí, quem que é esse indivíduo? Aí você pode fazer uma lista de personagens, né? Lista de personagens. Muito bem, personagem, tá certo. Por exemplo, personagem principal, primeiro é o nosso herói. O herói, personagem, né, principal. O segundo personagem que ali seria interessante colocar na história é o doutor linguista dele, Dr. Girafales. Para não ser plágio, né? Porque não vou copiar o chave de ser processado por direito autoral. Dr. Girafáfolis. E, né, por enquanto só isso. Então eu já tenho dois personagens que são essenciais nessa minha história, fora os como é que é, os personagens assim que são aqueles que ficam aparecendo de fundo assim na cena, como é que é, eu não me lembro. Figurante. Lá. Fora os figurantes, né? Então ele leva o chip, daí em oitavo lugar ele tem uma reunião, uma conclusão. Ele chega a uma conclusão, não sei se é com S ou com Z, sei lá. Conclusão entre os dois. Conclusão é com Z ou com S? Eu não lembro. Deveria ser com Z, porque Z tem som de zão, né? E S tem som de são. Por que o português tem que ter essas viadagens, né? Por que tem que ter? Né? Se o X tem som de X, por que CH também tem que ter o som de X? De charutos, de chaves, por exemplo. Por que tem que ser assim? Né? Por que tem que complicar a vida da gente? Droga, meu.
Eu já fico nervoso com essas coisas, mas tudo bem. Então eles chegam à conclusão do assunto. Tudo isso aqui é antes dele sair em busca do desgraçado que está fazendo caca, né? É a situação, o acontecimento. Então eu posso inserir milhões de detalhes aqui antes de entrar na segunda fase. Então a ideia é fazer um roteiro geral, uma coisa que eu indico assim que eu acho interessante, para você ter uma visão geral. Nossa, que, né, óbvio, né? Para você ter uma visão geral da história. Para você, quando começar a trabalhar detalhes, né, mínimos detalhes, por exemplo, ali você já começa a contar uma sequência mais como se você estivesse contando já, pensando na forma que você vai apresentar a história. Aí é diferente. Você está fazendo um roteiro de apresentação de cada fase, então você já vai começar a pensar em detalhes mais minuciosos. Por exemplo, aqui exigiu-se a inserção. Olha só que palavreada! Exigiu-se a inserção de um novo personagem chamado Dr. Girafópolis, mais conhecido como Dr. Linguichópolis, né? Que é o cara que vai explicar para ele, ó, isso aqui é um chip, né? Não é uma chips, né? Mas tudo bem. De computador e tal, e ele que tava fazendo o bicho ficar bem louco, né? Daí, né, e tal, né, e da onde pode estar vindo essa coisa aí, né, meu companheiro? Aí eles vão chegar nessa conclusão e conclusão entre os dois sobre o que poderia ser aquilo. E nono lugar, talvez seja a preparação para sair para sua longa jornada. Veja só, que joia, né? Vocês têm orgulho de seguir meu canal, né? Porque é um gênio falando, é um gênio e um poeta ao mesmo tempo. Então basicamente eu falei com voz de Anderson Silva agora. Basicamente vocês vão seguir aqui esse roteiro, né? Não, né? Destrinchei a primeira fase, beleza? O que seria correto fazer? Destrinchar mais ou menos a segunda fase também, destrinchar a terceira fase, destrinchar a quarta fase. Como eu tô fazendo essa parada aqui só para instruir vocês, eu já tenho matéria para trabalhar o próximo vídeo nessa primeira fase aqui, beleza? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque o próximo vídeo eu vou falar sobre layout de páginas, distribuição de páginas, roteirização e etc e tal, que é uma coisa que é interessante assim, porque tem roteirista, né, que já começa escrevendo, os caras são, né, ninja, né, o cara mentalmente, o cara já meio que destrincha tudo, né? Então ele sabe assim, a primeira página eu vou apresentar isso, segunda página eu vou apresentar isso, terceira página eu vou apresentar isso, vai ter um quadro, vai ter 2 quadros, 3 quadros, daí o cara sabe que porque assim, como eu vou mostrar na próxima parte, tem um número de páginas, né? Então atente para o próximo vídeo para a gente saber como fazer um cálculo do número de páginas que você quer que tenha essa sua história, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio de vocês, né? Não deixe de dar uma visitada no site do Artística, que está aí na descrição do vídeo embaixo, né? Para você comprar seus materiais lá, talvez online, né? O site ainda não está completo. Se vocês quiserem alguma coisa que ainda não tem lá, me avisem, né? Porque eu vou falar com os meus patrocinadores, né? Que são os diretores do site, para eles colocarem aquele produto à disposição para venda, né? Para vocês poderem estar adquirindo aí através do site. Que, né? Eles estão me apoiando, obviamente eu vou buscar retribuir isso. E é uma coisa bem interessante, porque o material
que a Ceramic distribui é um material profissional, né? Então se você quer um resultado mais profissional e tal, é indicado você utilizar material de qualidade, né? Infelizmente tem uma grande diferença entre qualidade de material, né? Quisera eu que não fosse tão berrante assim a diferença dos resultados quando você usa um material de qualidade e um material inferior, né? Infelizmente tem uma diferençazinha boa aí. Então depende do resultado que você quer. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção aí. Não deixe de se inscrever no canal, né? Divulgar, né? Se possível, eu agradeço muito se puder compartilhar o vídeo, dar um joinha, fazer o que puder aí. É só apertar essas botãozeiras que estão aí embaixo. Tá tudo pronto aí para você dar um apoio para o canal. Beleza? Muito obrigado pela ajuda. Não deixe de se inscrever no grupo do Facebook também para postar seus estudos. E quem sabe, se você estiver fazendo uma história, você postar a sua história lá no grupo do Facebook também. Beleza, pessoal? Um abraço, fui, até o próximo vídeo.